Olá, a paz do Senhor esteja com você aonde você estiver. Esse é mais um devocional diário, mas antes de começarmos eu te peço, nos segue, se inscreve no canal, curte e compartilha, para que possamos levar a palavra de Deus muito mais longe. O tema de hoje é ser abençoado em meia crise. Nós vamos falar sobre o texto base de 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 11, que conta a história de quando Davi foi trazer a arca de volta. Para você ficar dentro do contexto, vamos ler o versículo apenas 11, finalizando que diz: Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, e Geteu 3 meses, e o Senhor abençoou em toda a sua casa. Esse texto nos mostra a diferença clara entre a postura religiosa de Uzá e o posicionamento apostólico de Obed-edom. A arca representava aquilo que o povo de Israel possuía de mais importante. Significava simplesmente a presença de Deus no meio do povo. A arca havia sido levada nos dias de Saul, e a palavra de Deus fala que nos dias de Saul o povo de Israel não se valeu da arca. Então, passando um tempo, quando Davi resolve trazer a arca de volta, no meio do caminho, pelo tombar dos bois, dos animais, Uzá resolve colocar a mão na arca. Mas quais foram os erros de Uzá? Principalmente, ele omitiu a relação de responsabilidade. Ele se omitiu a isso. Os sacerdotes deviam carregar a arca sobre os ombros, suportar o peso da obra. Foi assim nos dias de Josué, por causa da santidade. Neste momento, muitos se omitiram e, ao invés de colocarem a arca sobre os ombros para carregar grandes distâncias, eles simplesmente, por desconforto, resolveram levar a arca em animal. E a falta de irreverência de Uzá cometeu um pecado muito grave. Para ambos, faltou discernimento, e tocar na arca, que era totalmente proibido, mostrou exatamente isso, a omissão de sua responsabilidade, e aí falta de reverência à palavra de Deus. O problema não era a arca, mas sim a falta completa de discernimento, que foi a consequência do erro de Uzá, que exatamente gerou a sua morte instantânea, assim como Ananias e Safira, como está em Atos 5:11, que tocaram naquilo que era santo, e que muitas pessoas não entendem que suas dificuldades pode estar nessas coisas. Por quê? Porque a dificuldade de não permitir que Deus tenha um relacionamento próximo e que entenda que Ele é o Senhor. A dificuldade de perceber que a falta de reverência a Deus e a desobediência podem nos levar à destruição. Mas a atitude apostólica de Obed-edom mudou a vida dele. Ele escolheu a arca no momento em que todos a desprezavam, porque quando Uzá morre, toda Israel fica com medo, porque viram o tamanho do poder de Deus e viram que realmente quem lida com Deus tem que levar as coisas a sério. Já Obed-edom, lá foi feita uma festa, Uma festa foi interrompida. Porém Obed-edom, assim como a viúva de Serapta, ambos eram estrangeiros, mas optaram por colocar dentro da casa deles a presença de Deus. No caso de Obed-edom, a arca entrou em sua casa. E é exatamente por ele colocar a arca na sua casa que ele viu a mão de Deus agir na vida dele. Muitas vezes nós precisamos dar esse passo de fé. Nós não estamos vendo, mas se temos a oportunidade de colocar Deus em nossa vida, Jesus entrar em nossa vida para transformar, devemos abrir o nosso coração, colocar Ele lá e dizer assim: Senhor, eis aqui a sua morada, faz de acordo com a sua vontade. A arca de Deus na casa de Obed-edom ficou 3 meses, e foram 3 meses de muita bênção. A partir de hoje nós vamos ver um período poderoso de ressurreição. A arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, e 3 é o número da ressurreição, mas 3 meses também contabilizaram 12 semanas, um período apostólico. Fora da casa de Obed-edom havia luto, tristeza e decepção, mas dentro da casa dele havia prosperidade, porque ele aceitou que a arca, que a presença de Deus fosse até o seu lar. Aceite a presença de Deus na sua casa. E dentro da arca carregava coisas importantes que nós temos que entender. A primeira era as taubas da lei, ou seja, a palavra de Deus. Não deixe a sua casa sem a palavra de Deus. Não deixe a sua casa sem receber diariamente a palavra de Deus. Esse devocional que você escuta aqui, que você escuta hoje, segunda-feira,
É exatamente isso. Não deixe de ouvir, de meditar, de estar na presença de Deus, de saber da palavra de Deus todos os dias da sua vida. Porque quando você não tem a presença de Deus, não tem a palavra de Deus, você tem outras coisas. Você vai ter Big Brother, novela, joguinho, você vai ter músicas. E a palavra de Deus fica em segundo plano. Tinha o cajado e a vara de Arão, que simbolizam a autoridade. Não deixa de ter Jesus na sua vida, porque Ele é a autoridade que pode expulsar o devorador, o migador, espírito de miséria e por calúnia. A Igreja de Cristo é a maior autoridade na face da terra. Então, não deixe de ser igreja. Não deixe fora a autoridade de Deus, e você só vai ter autoridade quando você entender que a palavra de Deus tem que estar todo dia no seu lar. Em segundo e em último, o maná, ou seja, o suprimento. Esta palavra profética que saiu da boca de Deus, dizendo: olha, acredite em mim, coloque na sua vida a palavra de Deus e a autoridade do Senhor, e você não verá nada faltar na sua casa. Deixe a presença de Deus diariamente no seu lar e veja a transformação que ela pode causar na sua vida. Não se afaste dela. Muito pelo contrário, a palavra diz: medite dia e noite. Não deixe a presença do Senhor, a arca do Senhor, se afastar de você, mas escolha diariamente ter a presença de Deus para mudar a sua vida. Esse é o nosso devocional diário. Espero que ele chegue para você com muito amor e carinho, te dizendo: não se afasta da presença de Deus, que tudo vai dar certo. Independente, nós seremos abençoados, mesmo em meio à crise. Amém? Deus te abençoe aonde você estiver. Amo vocês. Até a próxima.